Olá, pessoal! Na dica de marketing digital, vamos aprender a trabalhar com o Canva? Bom, aqui entrando no Canva, né? Após você entrar nele pela primeira vez, vamos clicar aqui no menu Início. Nota que quando você clicar aqui no Buscar no Canva, ele vai aparecer várias opções. Esse aqui é um ponto bastante interessante que muita gente não leva em conta, o tamanho, né? E o tipo de anúncio, ou panfleto, ou tipo de conteúdo que você vai estar criando. E a plataforma para onde você vai estar enviando, por exemplo, para a rede social. Nesse nosso caso aqui, ó, a gente vai criar esse modelo. E levando em conta isso que eu tinha acabado de falar, nota que aqui você tem o quê? Largura e altura e a unidade de medida. Então isso aqui é muito importante para que seu layout ele fique organizado, né, dentro da sua publicação. Então, é importante você levar isso aqui em conta, ó, sempre fazendo esse passo a passo aqui, e você vai observar sobre largura e altura, ok? Bom, dando continuidade aqui, a gente vai definir essa opção aqui. Nesse caso, a gente vai começar com o modelo em branco, ó. Temos vários layouts aqui, que é interessante. Você está trabalhando com cada um deles, né? E dentro da sua estrutura aqui, ó, a gente vai criar um novo design, né? A gente tem os layouts prontos, mas podemos criar o nosso design aqui. Nesse nosso caso, é criar um novo em branco. Eu não vou clicar aqui porque eu já vou apresentar o modelo que a gente vai criar. E nota que nesse meu modelo, por exemplo, sua casa nova, o intuito aqui é para o ramo imobiliário. Então, imagina que eu preciso passar a credibilidade, uma imagem bonita da casa, uma imagem de família, por exemplo, eu escolhi um rapaz aqui com seu filho, né? E um design diferenciado aqui, usando poucos elementos aqui do próprio Canva. Bom, para isso, o que que a gente vai estar trabalhando? Ó, vou manter isso aqui como uma estrutura base e vou clicar aqui no mais. Se vocês quiserem usar o passo a passo anterior, ó, é só clicar aqui, ó, dá o mesmo resultado, tá? Não tem problema. E ele vai para aquela mesma tela. Eu vou clicar acima só para facilitar. Então, uma nova página. Nesse caso, não é duplicar, eu vou criar uma em branco mesmo, ó. Então, ele inicia aqui em branco. Primeira coisa que a gente deve fazer aqui é trazer aquela imagem, ó. Então, você pode pesquisar aqui, por exemplo, por casa. Eu tenho essa mesma imagem aqui. Especifica aqui imagem, né? Senão a busca fica como template, ó. Já tem esse modelo. Você pode clicar e arrastar. O detalhe aqui é você enviar para o fundo, tá? Não redimensionar. Porque aqui também você pode dar um duplo clique, ó. Duplo clique na imagem, ó. E você pode pegar a melhor posição aqui da imagem. Isso é um ponto bastante interessante aqui no Canva. Ó, cliquei fora, ele vai fixar. Então, seguindo a sequência aqui dos outros elementos aqui, então a gente pode estar estruturando aqui usando as formas, né? Então, para isso, eu venho aqui em elementos. Para fazer essa ondulação, que é bem curiosa aqui, ó, na verdade eu vou usar um elemento bem diferenciado. Para isso, ó, cliquei aqui em elementos. Você poderia escrever o nome aqui, mas eu vou usar um outro recurso. Ó. Normalmente, quando você clica em elementos, eles aparecem aqui por categorias, ó. Bem interessante esse ponto, ó. Como eu já sei que está aqui, ó, linhas e formas, então eu vou clicar aqui em ver tudo. Ele vai me apresentar todas as formas aqui e os elementos que eu posso estar adicionando. Para isso, eu vou utilizar um elemento bem interessante aqui, que na verdade não está dentro do contexto do que a gente poderia estar montando, ó. Para isso, eu vou usar esse coração aqui. E nota que quando eu clicar no coração, ó, eu vou redimensionar aqui na página para ficar certinho. Então, ó, vou clicar e vou arrastar o coração. O coração normalmente ele vem dessa forma. Eu vou rotacionar ele aqui nessa ferramenta, ó. Nesse caso aqui eu deixo mais ou menos parecido com a posição que eu quero, ó. Vou colocar ele aqui. Ele já começa a tomar forma. Isso é bem interessante, porque o coração ele tem uma forma ondulada, né? Então dá para você trabalhar com para fazer alguns detalhes, ó. Então vou posicionar mais ou menos dessa forma. Vou redimensionar ele, ó, deixar ele com um tamanho bem grande, ó. Nota que ele já faz aquela ondulada lá. Aqui, a posição, na verdade, fica a critério seu, tá? Então, você que define isso. Primeiro ponto, como eu vou trabalhar com as cores, então eu já vou definir a cor para o fundo, ó, por exemplo, um tom de amarelo, e eu vou até diminuir a opacidade dele, por exemplo, para menos uns 20, mais ou menos. Acho que fica bom. Cliquei fora para fixar. Mais uma vez aqui, ó, dou um Ctrl D no teclado. Ele vai duplicar esse objeto, ó. E aqui eu vou só puxar ele um pouquinho mais para baixo. Para vocês visualizarem, já vou alterar a cor. Eu vou usar a mesma paleta de cor da imagem, ó. Então eu vou escolher um tom mais escuro. Ó, poderia ser um tom mais claro. Então eu posso usar essa mesma paleta. Como ele está um pouquinho acima, eu vou aumentar um pouquinho a opacidade dele, ó, para aparecer um pouco mais a cor. Então eu acho que só menos 10, ó. 90 tá bom.
Muito bem. Então aqui, ó, nota que essa ondulaçãozinha aqui embaixo da imagem eu já consegui fazer aqui, ó. Se eu quiser aquele esse ponto mais leve, mais fininho, ó, então aqui você só posicionar novamente aqui, ó. Posicionar aqui. E o detalhe interessante aqui é que você pode rotacionar, ó. De acordo com você rotacionar, ele toma uma forma diferente aqui, ó, no seu design aí, ó. Então, isso que é bem interessante. E fica a gosto de cada um também, como essa forma vai ficar, né? Bom, dando sequência, a gente vai fazer aqui já um upload da imagem aqui, ó, que na verdade eu já tenho ela sem plano de fundo. Nesse meu caso aqui, ela já veio aqui sem plano de fundo. É interessante você pegar imagens PNG. E um próximo vídeo eu vou mostrar um passo a passo de como você está removendo essa imagem aqui, no caso, removendo o fundo dessa ou de qualquer uma outra imagem. No nosso caso aqui, não. Então, vou redimensionar um pouquinho. É interessante a imagem ficar grande para dar uma ideia de que o personagem está mais próximo, né? Ó, mais ou menos assim. E já temos a primeira estrutura aqui. Seguindo a sequência, aqui a gente vai trabalhar com elemento de texto. Nesse caso, ó, eu já vou usar esse modelo aqui pronto, ó. Na verdade, eu poderia escolher qualquer um outro aqui, ou pesquisar a fonte também, mas no meu caso aqui eu vou usar esse, tá? Eu só vou usar essa parte do meio. Vou clicar aqui, e como ele vem em um grupo, o primeiro ponto aqui, ó, botão direito do mouse, e vou aqui na opção desagrupar, e aqui, ó, vou clicar fora, clico nele novamente, vou deletar essa opção, e aqui eu já vou escrever a palavra casa, né? Que na verdade vai ser a palavra em destaque. Então, casa, e vou redimensionar um pouquinho. Na verdade, aqui você pode definir o tamanho. Acho interessante a palavra bem grande, porque o ponto principal aqui é a mensagem que você quer passar. Olha o exemplo aqui em cima, né? Ó, então, mais ou menos assim. E a posição aqui, já trabalhando com aquele layout diferenciado, nota que eu já vou deixar aqui, ó, o amarelo como base principal, porque temos alguns elementos amarelo. Então, esse é o detalhe. Poderia ser amarelo, poderia ser verde. Também fica a gosto, dependendo do seu padrão de cor, né? Sua paleta que você estiver trabalhando. Nesse caso, eu vou manter o amarelo. Olha que interessante essa parte. Eu vou dar um Ctrl D aqui no meu teclado e vou duplicar e já vou mudar a cor. Vou usar a mesma paleta de cor que a gente vem trabalhando aqui, ó. Então, ó, posso escolher essa paleta de cor aqui com esse tom mais escuro e aqui eu vou posicionar. O mouse é interessante trabalhar com ele, mas aqui se você quiser usar a seta de navegação no seu teclado, ó, você consegue posicionar de uma forma mais adequada. Então, ó, seta de navegação para baixo, ó, e ele cria esse efeito de perspectiva. Isso aqui é bem interessante. Então, tem essa estrutura duplicada aí. Ctrl D no teclado para duplicar qualquer objeto que você tiver aqui no seu Canva. Dando sequência, então, mais uma vez, eu vou mudar a fonte aqui, eu vou usar uma fonte um pouco mais fininha, então eu posso usar essa aqui de subtítulo. Vou inserir ela aqui. Vou manter aqui, ó, nesse caso aqui, a letra maiúscula mesmo, né? Sua. E vou clicar fora, clico nele novamente, só para tirar a seleção. Vou definir aqui como amarelo mesmo, para ele dar um pouquinho mais de destaque. Você pode mudar, alternar a cor também, tá? Não tem problema não. Vou colocar aqui um negrito, né? E redimensionar, deixar um pouquinho maior, ó, mais ou menos com a altura aqui de a largura, né? A altura fica boa, mais ou menos a largura de duas letras aqui, já fica com um layout bacana. Vou duplicar essa estrutura, Ctrl D novamente, e vou escrever o restante aqui, ó. Vou alinhar aqui no final do texto, ó, que no caso é essa parte aqui, o nova, né? Então, vou escrever nova e vou posicionar aqui direitinho, ó, um pouco mais próximo, da mesma forma aqui, ó, bem alinhado também, para não ficar fora. E o detalhe, ó, já temos nosso layout aqui tomando forma. Você pode manter, por ter um tom aqui escuro, ó, e não atrapalha a visualização do detalhe principal, que é a própria casa, e ele tem um tom escuro, você pode manter isso. Se não, a gente vai usar uma técnica que é bem interessante. No meu caso aqui, ó, eu vou aqui em elementos, eu vou pegar um retângulo comum, ó, um retângulo comum, vou colocar ele aqui de plano de fundo, ele já está atrás aqui da imagem, né? Então, eu vou selecionar todo o objeto aqui, e vou aplicar aqui uma transparência, ó. Então, essa transparência ela pode ser deixar bem leve, ó, só para dar um efeito mais escuro para a própria imagem. Lembrar que ele está atrás aqui, ó, desses dois elementos, que é a escrita e ele tem que ficar atrás aqui do personagem também, ó. Vou aplicar fora. Nesse caso aqui, ó, ele já veio com um padrão de cor aqui da última cor, mas normalmente você pode testar, né? Pode colocar um preto também, ó, ele fica esse tom mais escuro, não é problema.
E vou clicar aqui no objeto e posso posicionar ele, ó. Então, eu vou enviar aqui para trás. Atrás de quem? Dessa imagem, atrás do texto. Do texto ele já está, ó. Porque aí ele dá um realce aqui, ó. Ele dá um brilho, né? Fica mais forte, ó. A imagem, ela fica mais com um pouquinho mais de opacidade, fica um pouco mais escura. E ele dá um foco, né? Para a sua escrita. Bom, pessoal, na verdade, isso aqui foi a nossa dica de hoje, né? A gente trabalhando aqui com o design no Canva de uma forma um pouquinho rápida. Tem bastante detalhes, são elementos que podem ser trabalhados fora, né? Mas por hoje é só. Espero que vocês tenham gostado. Até o próximo vídeo.